Olá, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre cidade, campo, globalização, né? Esse assunto é um complemento das aulas que nós vimos antes, que falamos aí sobre teorias populacionais, crescimento populacional, a questão do crescimento populacional relacionando a quantidade de recursos naturais ou de produção agrícola. E falamos também sobre a formação das cidades, a importância das cidades, a função da cidade. Aí hoje vamos fazer esse paralelo aí, né? Eu vou falar rapidinho porque algumas coisas eu já falei, mas aí são tópicos importantes que caem muito em vestibular, concursos, etc, né? Então a relação aí campo-cidade. Então começando aqui, existem grandes diferenças entre as características do campo-cidade, principalmente em relação às atividades exercidas. Então, como assim? Geralmente o campo, a área agrícola, é ligada à agricultura, pecuária, turismo rural, silvicultura ou conservação ambiental, né? Então, se você vê aquelas vilazinhas no meio, no meio de uma área que a gente conhece, sabe hoje que é rural, né? Mas como identificar que aquela vilazinha é rural? Se a maioria das pessoas tem como principal atividade econômica uma dessas atividades, agricultura, pecuária, turismo. Por mais que seja uma vila aparentemente urbana, ela faz parte da área rural. Essa é uma das formas de diferenciar do que é um começo, um embrião de uma cidade, ou uma cidade mesmo, de uma área rural, né? A atividade exercida pelas pessoas que moram naquela região. Então, as atividades rurais costumam conter também indústrias rurais, como por exemplo, usina de cana-de-açúcar. Além disso, ali se desenvolvem também atividades artesanais e comerciais, né? Como eu falei, muito ligada à questão do campo, da pecuária ou da agricultura. Já na cidade, caracterizada pela edificação contínua, né? Várias casas, residências, etc., e a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, habitação, trabalho, recreação e circulação. As cidades são grandes centros que concentram principalmente serviços, né? Serviços geralmente educacionais, saúde, serviços ligados à questão muitas vezes de lazer, comércio principalmente, né? São encontrados na cidade. É um local que concentra serviços e infraestrutura. Modo de vida na zona urbana. Então, os centros urbanos engloba uma grande variedade de pessoas com seus estilos, culturas variadas. A população da cidade urbana vem crescendo através do desenvolvimento da industrialização e a oferta de empregos, né? Com esse crescimento das cidades, em especial pós-revolução industrial, essa cidade acaba sendo muito atrativa, né? Chamando a atenção, em especial das pessoas do campo que veem na cidade uma melhor qualidade de vida, né? Por você ter melhor acesso às questões como hoje em dia isso mudou muito, né? Mas aí acesso como por exemplo a luz elétrica, água encanada ou a emprego, né? Trabalho. Porém, essa mesma cidade que causou um fascínio nas pessoas, as pessoas saindo do campo para a cidade, hoje você vive até um movimento inverso, né? Desde a década de 90, o
custo e a qualidade de vida nas grandes cidades tem exercido uma forte influência no deslocamento, agora o contrário, né? Da cidade para o campo. Então, problemas como vida estressante, poluição, congestionamento no trânsito, qualidade de vida, de ar, de várias questões, né? Que a gente conhece muito bem. A, a violência, não que a violência esteja em todo local, mas ela é mais concentrada na cidade. Você tem as mais variadas poluição, né? Desde chuva ácida, falta de saneamento básico, esgoto a céu aberto e etc. E como estamos vivendo aí um momento de pandemia, é sabido também que essas epidemias elas tendem a se espalhar muito mais rápido nos grandes centros, nas regiões onde se aglomera mais pessoas, né? Então você tem uma tendência a essas epidemias, as mais variadas, se espalharem bem mais rápido. Globalização. Então, globalização é um processo de aprofundamento da integração econômica, social, cultural, política, que teria impulsionado pelo barateamento dos meios de transporte e comunicação dos países. Então, esse processo de globalização faz com que hoje exista um maior intercâmbio entre as pessoas e objetos, né? Em especial, graças aos avanços na comunicação, como o telefone, né? Fez uma grande revolução. E hoje em dia, a internet, né? Internet e a rede mundial dos computadores, que liga as informações do mundo todo. O processo de globalização ele começa ali com as grandes navegações, mas ele tem um grande impulso pós Segunda Guerra Mundial e pós aí a invenções como foram citadas agora, o telefone, internet, etc. A globalização vai ter pontos positivos e negativos. Um ponto negativo, eu citei a questão da pandemia, né? Essa pandemia que nós estamos vivendo também é fruto desse processo de globalização, né? Como rapidamente o vírus saiu da China e se espalhou pelo mundo todo, ele não conseguiria fazer isso se não fosse o processo de globalização. O transporte de avião de pessoas, por exemplo, no mesmo, no mesmo mês que o vírus se espalhou pela China, milhares de pessoas viajaram da China para o mundo todo, praticamente. Então, esse acesso quase que instantâneo à tecnologia, principalmente a novos medicamentos, a gente está torcendo aí para o mesmo ocorra com as vacinas, né? Equipamentos cirúrgicos, técnicas de produção de alimentos, causou um crescimento generalizado entre aspas, né? Da longevidade nos países emergentes e desenvolvidos. Né? Entre aspas, porque justamente países emergentes e desenvolvidos. Né? Essa longevidade não vai chegar nos países subdesenvolvidos justamente por essa diferença de acessibilidade a essa qualidade de vida, de acessibilidade a esse processo de globalização. Né? A globalização não ocorre da mesma forma, na mesma intensidade com todos os países ao mesmo tempo. Você vai ter diferentes níveis de globalização e de acesso. Aumento na produção de alimentos. Então, em aulas anteriores aí, nós falávamos sobre teoria de Malthus, né? Crescimento populacional e produção de alimentos. E Malthus, ele pecou na sua teoria por ele não ter ideia do quanto nós iríamos avançar em relação à produção de alimentos, né? Hoje se produz muito mais alimentos, às vezes no mesmo espaço,
produzido com a mesma quantidade de recursos naturais, se produz muito mais, graças à tecnologia utilizada no campo. Então, outros exemplos de avanço da tecnologia na área da medicina, nos meios de comunicação, os meios que usamos hoje, que nós conhecemos muito bem. Então, campo e cidade após o avanço da tecnologia. Então, com a globalização, surgem as metrópoles mundiais tecnopolos, que a gente viu em aulas anteriores, que são as cidades mundiais, né, de influência de nível mundial, as cidades globais. O papel da metrópole mundial é adquirir um tamanho importância na atualidade que passou a ser meta perseguidas por muitas cidades, né? Ter essa importância no nível global. Já no campo, a globalização tem ajudado com as indústrias agrícolas e todas as tecnologias usadas para melhorar os meios de produção. A globalização é um fenômeno capitalista que começou na era do descobrimento, como já falei. Seu conteúdo passou a ser despercebido por muitos até o pós-Segunda Guerra Mundial e o avanço tecnológico. Campo após a globalização passou a ser diferente, né? Olha aqui a aula já com projetor, antenas aí de celulares para comunicação. A gente tá vendo muito bem que não é bem a realidade de todas as áreas hoje, né? A gente tá tendo que ter aula online aí e já vimos muitas notícias de regiões onde não se tem internet, onde não tem sinal nem do telefone. Então a gente sabe que essa acessibilidade não é para todos. E mesmo nas regiões que você tem antenas e tal, às vezes o aluno não tem o acesso ao celular ou ao computador. Então, mais uma coisa para refletir aí sobre o processo de globalização e suas desigualdades. Após a globalização, alguns fatores do campo puderam ser especializados, como a avanço da tecnologia, aperfeiçoamento da produção, acessibilidade aos meios de comunicação. Com a nova globalização, avanço no meio de comunicação, as pessoas puderam ficar mais acessíveis a ideias, foram se desenvolvendo juntas. A tecnologia pode ser mais agregada ao desenvolvimento em relação ao bem-estar do ser humano. Como já falamos, né? Depende muito do nível de desenvolvimento e de riqueza do país ou da região. Né? Então, pessoal, por hoje é só. Né? Se aprofunde mais sobre esses assuntos. Em especial, eu ia falar sobre problemas ambientais também, nas áreas urbanas e nas áreas agrícolas, mas são assuntos muito citados, muito falados e que você tem muitos recursos e vídeos, né, na própria internet para vocês pesquisarem e dar uma olhada. Vale sempre muito a pena estar revisando esses assuntos aí. Né? Então, valeu, por hoje é só. Até mais.